Boa tarde, segundo ano. Hoje nós vamos para mais uma aula de literatura, certo? A gente vai estar estudando os capítulos 10 e 11, tá? Porque, além de serem capítulos, né, pequenos, um complementa a continuação do outro. Então, ficaria muito quebrado, um pedaço em uma semana, outro pedaço na outra. Então, fez necessário juntar e explicar os dois capítulos hoje, tá? O capítulo 10 e o capítulo 11. A gente viu nos assuntos passados, né, no capítulo 9, a gente estudou sobre o modernismo, mais a fase de destruição, né, as fases. Agora a gente vai ver o quê? Capítulo 10, geração de 30, fase de reconstrução. Né? A gente vai estar vendo o quê? A prosa. Nesse capítulo aqui, nós vamos estudar José Lins do Rego e Raquel de Queiroz, grandes nomes dessa geração de 30 aqui do modernismo, tá? A geração de 30, ou segunda geração modernista, ela iniciou com a publicação da obra A Bagaceira, de José Américo de Almeida, né, em 1928. Essa geração tem como temas sociais, né, a denúncia, eles abordavam isso, denunciavam os problemas que estavam acontecendo em suas regiões naquele período. Por exemplo, a seca, a miséria, as relações de trabalho injusta, né, que seria tipo que quase que uma escravidão, o coronelismo e outros problemas que abordavam o sertão nordestino naquele período, tá? Então, era uma literatura voltada para denunciar, para criticar esses problemas sociais do Nordeste. Um grande autor aqui que a gente vai estudar aqui, o primeiro, é José Lins do Rego, A Ficção e Memória. Ele se destacou por retratar a desestruturação da velha oligarquia açucareira do Nordeste. Em seus livros, né, narra-se a decadência dos senhores de engenho. Naquela época, né, o Nordeste dependia muito da cana-de-açúcar, dos engenhos. E para que esses engenhos funcionassem, eles utilizavam muita mão de obra escrava, né? Então, José Lins do Rego, ele abordou em suas obras essa decadência, né? Essa queda desse, dessa estrutura, né? Dessa oligarquia do açúcar e da cana. A sua obra romanesca pode ser dividida em três eixos, que é o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do cangaço e misticismo e seca, né? E as chamadas obras independentes. O ciclo da cana-de-açúcar, que é a primeira, pertence, né, como um livro de maior destaque, Menino de Engenho, que é uma das obras que se destacou muito. Nessa obra aqui, nesse ciclo da cana-de-açúcar, essas obras voltadas para essa primeira etapa aqui, são obras mais biográficas, porque muita coisa que ele escreveu nessas obras era sobre a vida dele mesmo, entendeu? O que ele passou quando ele era pequeno, quando ele era criança, nessas fazendas, né? Então, são obras mais biográficas, né? Falando da vida dele. As obras que integram essa fase, com exceção de Fogo Morto, têm como traço comum, né, o que eu já falei, os componentes autobiográficos, os quais remetem à vida do escritor no engenho do avô ou às lembranças da época de internato. E o ciclo do cangaço, do misticismo e da seca? Esse período é composto por dois livros, Pedra Bonita e Cangaceiro. Os romances dessa fase estão interligados, né? José Lins do Rego descreve nessas obras a luta pela sobrevivência no sertão nordestino. De que forma estão interligados? Por exemplo, a obra Cangaceira seria o quê? A continuação da obra Pedra Bonita. Então, José Lins do Rego, ele escreve dessa forma. Tem a obra ali, determinado livro, quando ele encerra, ele publica outro livro. E o segundo, ele já é o quê? Continuação do primeiro, mesmo com nomes diferentes, mas as histórias vão continuando de livro para livro, por isso que são obras interligadas, certo? Nessas obras ele vai enfatizar a luta pela sobrevivência no sertão nordestino. Enfatiza também o problema do fanatismo religioso, né, por meio de alusões a alguns acontecimentos daquele período. Porque naquela época tinham muitas pessoas que pregavam a religião de formas
de forma muito crua, entendeu? Muito errada, onde eles viam muita questão do sacrifício de pessoas, matar, onde eles exterminavam pessoas inocentes, dizendo que era para ter salvação. Então era um fanatismo religioso muito grande. Eles praticavam a religião, só que de forma muito errada, entendeu? Aí tinha aquelas pessoas que se destacavam nisso aí. Então ele começou a escrever obras também retratando isso aí. E até nesse período, teve muitas cidades que foram bastante destruídas, né? Muitas pessoas foram mortas, né? Muitas pessoas assassinadas, justamente por esse fanatismo. Temos também a grande escritora, né, que se destacou muito, né? Quem não já viu falar em Raquel de Queiroz, 1015, né? Sua grande obra. Então, um olhar pungente para o sertão e para o mundo. Raquel de Queiroz é considerada a primeira responsável pela consolidação do romance regionalista, né, de temática social, denominado por alguns críticos como romance de tese. Por quê? Porque estabelece um firme compromisso com a divulgação dos problemas sociais e com a investigação dos dramas humanos e da realidade brasileira. Por isso são romances de tese. A prosa de Raquel de Queiroz apresenta como principais características o dinamismo e a concisão, além do uso de uma linguagem coloquial, né, uma linguagem mais fácil que facilita ainda mais a interpretação delas. Em suas obras, a mulher, ela figura quase sempre, né, como protagonista. Nas obras dela, ela coloca a mulher como destaque, sendo sempre a protagonista, e persegue a sua independência em uma sociedade patriarcal e autoritária, principalmente naquele período em que a mulher tinha mais aquelas obrigações de cuidar da casa, cuidar do lar. A mulher não tinha todo né, esse êxito, né, esse destaque. Então, Raquel de Queiroz, ela fez questão de abordar em suas obras mulheres e mulheres como protagonistas, né, retratando a sua independência naquela sociedade essa marcada, né, muito pelo preconceito contra a figura feminina. No capítulo 11, pessoal, a gente vai ver também, né, a fase de reconstrução, só que a gente vai ver a prosa 2, que são mais dois autores, Jorge Amado e Érico Veríssimo, certo? Esses aí não tem quem nunca ouviu falar, né? Jorge Amado, Mar Morto, né, obra maravilhosa. Érico Veríssimo, então são autores muito bons, muito conhecidos. Essa geração passou a privilegiar a análise das relações entre o indivíduo e o meio. Esses autores são responsáveis pela apresentação de um Brasil desconhecido, né, e esquecido das páginas da literatura. Nesse sentido, Jorge Amado e Érico Veríssimo são exemplares na busca pelo entendimento, né? Então, eles tentam buscar esse entendimento da condição da população local e da história de suas regiões. Que Brasil esquecido é esse que eles falam na literatura? Porque, assim, se você for parar para pensar nas demais escolas literárias, você vê que o que vai ser abordado é a burguesia, é a riqueza, é a beleza, aquelas festas, é tudo lindo, tudo perfeito. Então, esses autores, eles buscaram retratar esse país esquecido. Primeiro, eles retrataram a região Nordeste, eles retrataram a seca, a miséria, a fome, a peste, entendeu? Então, eles pegaram esses temas sociais para estar discutindo e abordando em suas obras, coisa que a gente não via assim em outras escolas literárias. Muitos abordavam problemas, claro, né, da sociedade, mas nenhum tiveram tanto foco quanto esse lado esquecido, como é colocado aqui, né? Essa parte de retratar o Nordeste, né, e suas mazelas. Jorge Amado, Literatura e Militância. Primeira fase, que é a fase de Cacau, né, e os Subterrâneos da Liberdade. A obra dele é dividida em duas fases. A primeira é conhecida como a fase partidária. Nessa fase, o autor se volta para as questões sociais, né, críticas, apresentando a miséria, o abandono e a exploração de classes sociais brasileiras. Então, esses são os temas
que Jorge Amado irá retratar em suas obras nessa fase partidária, né? Como a gente colocou, é uma fase de denúncia mesmo dos problemas. As principais características dessa fase são o quê? A utilização da linguagem própria de movimentos políticos, idealização das personagens, sobretudo das que exercem um papel político, e dá uma ênfase na abordagem da luta social entre classes, certo? Na segunda fase vai entrar aquela obra, Gabriela Cravo e Canela. Acredito que muitos já ouviram falar, né? Inicia a segunda fase, né, em 1958, momento em que o Brasil passa por grandes transformações econômicas, sociais e políticas. Constata-se a incorporação de novos elementos ao seu projeto, né, de literatura, como a valorização do humor e a busca por um sentimento de brasilidade. Então, de uma fase onde ele trabalhava a questão da denúncia, das críticas, ele vai se soltando mais, vai deixando as coisas mais light, mais tranquilas. E nessa segunda fase, ele já vai abordando mais o humor, né? E aquela questão mais da brasilidade. Ele deixa mais essa parte crítica de lado um pouco, certo? E temos também o que? Érico Veríssimo, Tempo e Memória. Érico Veríssimo, ele se consolidou como um dos escritores mais populares de sua época, devido ao seu talento como contador de história. De estilo simples e despojado, ele construiu uma prosa de ficção com base em técnicas narrativas, como o discurso indireto livre. Suas obras narram-se paralelamente os destinos individuais das personagens e os desdobramentos da vida coletiva, né? As obras dele vai retratar sobre a vida em particular de cada um e como essas pessoas eles agem, como eles vivem, se comportam dentro da sociedade. E essas obras, elas vão retratar a vida, a elite, né, do povo gaúcho, tá bom? Eles vão retratar o povo gaúcho aqui nessas obras dele. Não é mais o Nordeste, não. Suas produções são divididas em 3 fases. Primeira fase, nessa fase o autor descreve os costumes da elite e do cotidiano da sociedade gaúcha, com ênfase nos problemas sociais, sem deixar de lado o lirismo e o psicologismo. A segunda fase, investigação histórica, né? Nessa fase predomina o romance histórico de caráter regionalista. Nas obras desse período, Érico, né, Veríssimo descreve a origem do povo gaúcho sob a ótica de suas famílias, os cambarás. E a terceira fase que é o romance político. Nessa fase, o autor dedica-se a obras com temáticas políticas e satíricas. Trata-se de uma literatura de caráter engajado, né? Sátiras, você sabe que são poemas, são textos, né, prosas, que vão o quê? Fazer crítica à sociedade, né? São poemas que têm uma linguagem bem puxada mesmo, onde eles vão falar o que pensa mesmo, né? Denunciar mesmo. Trata-se de uma literatura de caráter engajado, com a denúncia do autoritarismo dos governos militares e das violações dos direitos humanos, certo? Então é isso, pessoal. A gente tem aqui, ó, atividades do capítulo 10 e 11, apenas atividades propostas, tá? Vocês respondam e me enviem qualquer dúvida com relação ao conteúdo ou a questões das atividades. Vocês podem estar mandando uma mensagem, tá? No PV que eu vou estar esclarecendo. Tchau e boa tarde.